Bom dia, vamos começar a aula então. Essa vai ser a nossa terceira aula, hoje é dia 27 de janeiro de 2019. Nós vamos falar por que nós precisamos de uma confissão de fé. Hoje nós vamos ver as justificativas para a adoção de uma confissão de fé. Por que a gente tem que ter esse trem, como diz aqui perto de Minas Gerais? Por que tem que ter uma confissão de fé? Qual que é a utilidade dela? Nós vamos ver nessa aula os motivos para termos uma confissão de fé, porque ela é benéfica para a saúde da igreja. Na aula que vem, nós vamos ver os motivos que muitas pessoas usam do porquê não devemos ter uma confissão de fé. E aí são 4 motivos geralmente utilizados para dizer por que não se deve ter uma confissão de fé. Hoje nós vamos ver 8 motivos do porquê é bom ter uma confissão de fé. Vamos orar então? Fechar os olhos? Senhor, estamos diante da sua presença e aqui nessa manhã, gratos pelo Senhor abrir a porta do conhecimento divino para nós. Gratos porque o Senhor nos ensina em tudo o que precisamos aprender. Ajuda-nos nessa manhã a compreender mais da sua palavra, para que possamos servir o Senhor corretamente, para que possamos servir o Senhor melhor, para que a nossa vida e a nossa prática sejam de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos nessa manhã a compreendermos a sua palavra, revela elas aos teus servos, para que nós nos maravilhemos da sua lei e adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Pedimos pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Pedimos pela Tua condição nessa manhã de compreendermos a Sua verdade. Dirige-nos, Espírito, a toda a verdade. Esclarece as nossas mentes, tira as nossas dúvidas. Mansamente, guia-nos às águas tranquilas e dá-nos pastos verdejantes da Sua presença para nos alimentar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Judas, versículo 3, lá antes de Apocalipse. Judas, no versículo 3. Judas tem um capítulo só. E aí nós vamos direto no versículo 3 dele, que é a justificativa. Por que ele escreveu essa carta? E ela tem muito a falar para a gente do porquê precisamos de uma confissão de fé. Veja só. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso aqui é a justificativa. Judas, ele se sentiu impulsionado na obrigação de escrever para aqueles irmãos, para que algo fosse feito. E ele fala um negócio interessante aqui. Ele fala, olha, eu vou escrever para vocês a respeito da nossa salvação comum. Esse é o tema da carta, a salvação comum. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Que nós não somos salvos de maneira diferente uns dos outros? Que você foi salvo exatamente da mesma maneira que o apóstolo Paulo foi salvo na estrada de Damasco? Você já parou para pensar que a sua salvação foi como Davi foi salvo? Foi como Moisés foi salvo? Como Esther foi salva? Lembra lá de Ruth e de Noemi? E lembra de Noemi voltando para a terra dela, em Belém, e Ruth sendo salva? Ruth, ela era uma mulher fora do povo de Israel, mas ela foi salva, porque ela creu em Deus. Todas as pessoas, Marcos, que um dia vão estar no céu, elas foram salvas da mesma maneira, pela mesma graça, pelo mesmo Deus. Elas podem ter sido salvas através de experiências pessoais diferentes. Versículos diferentes foram usados na pregação.
passagens bíblicas foram empregadas de maneira diferente, maneiras talvez diferentes de vida conduziram uma pessoa até o Evangelho. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro para nós aqui, é que a nossa fé, ela não é uma coisa única, não é uma coisa que começou ontem, que aconteceu só com a gente, que foi uma experiência só sua. Não, toda a experiência de salvação é uma experiência acumulada, repetida, de homens e mulheres que estão sendo salvos ao longo da história. Olha só, a nossa salvação comum. Eu queria escrever para vocês da nossa comum salvação. É comum, porque todos nós desfrutamos de uma só salvação que é dada através de Cristo, independentemente do modo ter sido diferente, na infância, na adolescência, velho, no leito de morte. Se alguém vai entrar no céu, vai entrar, porque passou através do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa fé, ela nunca pode ser uma fé exclusivista. Eu creio desse jeito. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Nós não fomos chamados para achar nada. Nós somos chamados para crer na salvação, que ela é comum a todos os que foram salvos. É a mesma fé que salvou homens e mulheres no passado, é a mesma fé que salva homens e mulheres hoje, e isso nos dá um laço de continuidade muito grande. Isso aqui nos conecta lá atrás com a grande comissão de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, quando Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. As pessoas que estão entrando no reino de Deus, elas continuam entrando dessa mesma forma. O Evangelho chegou aqui no Brasil porque alguém foi fiel a esse mandado do Senhor de pregar o Evangelho a toda criatura, e o Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou na China dessa forma, chegou em todos os lugares do mundo dessa mesma maneira. Então é uma salvação comum. Só que essa salvação comum, ela precisa ser protegida, ela precisa ser batalhada. E quando ele fala aqui de salvação comum, um pouquinho para baixo ele fala assim, eu vou exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz, olha, existe uma fé, existe um núcleo comum de doutrinas fundamentais que quando se crê nelas, que quando se arrepende dos seus pecados, quando se tem fé nessas doutrinas e na pessoa que as expressa, Jesus Cristo, uma pessoa é salva. Esse conjunto comum de doutrinas, elas dizem respeito a quem é Deus. Elas dizem respeito à criação, à queda e à redenção dos homens. Então, para nós sermos salvos, nós somos salvos porque cremos na mesma verdade de Deus. Fé, uma vez por todas entregue aos santos, fala desse conjunto de doutrinas. E Judas faz questão de dizer aqui, essa fé, ela foi entregue de uma vez por todas. É como se ele dissesse assim, olha, essas doutrinas que fazem parte da nossa salvação, do cristianismo e da transformação de vida, elas foram entregues de uma vez por todas, elas foram entregues para sempre, elas não serão alteradas, elas não estão dispostas à revisão, elas não estão sujeitas a uma alteração. Foi de uma vez por todas, nunca mais serão alteradas. Nenhuma outra revelação será dada. Lembra do Senhor Jesus, quando os fariseus perguntaram para ele, mestre, que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Jesus falou assim, nenhum outro sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas, que como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O que Jesus está querendo simbolizar por isso? Eu sou a revelação final de Deus. A palavra de Deus já é suficiente, ela não será alterada. Então o conjunto total das nossas doutrinas, elas não estão para ser descobertas. Nós não precisamos de uma nova onda, não precisamos de uma nova revelação, não precisamos de uma nova unção, não precisamos de pessoas tendo novas revelações a respeito de Deus para ensinar como a igreja deve caminhar.
Por quê? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Edificado sobre o fundamento dos... Peraí, eu confundi. Isso é Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 1 Coríntios 3:11 fala, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual... Nossa, eu estou confundindo tudo, gente, isso é Atos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 3:11. Fugiu. Eu achei que eu tinha quebrado só o pé, mas eu acho que eu quebrei a cabeça também. 1 Coríntios 3:11. Está falando do nome. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Temos um só fundamento. Temos uma só base para a nossa fé. Ela é o Senhor Jesus Cristo. Essa fé não será alterada. Essa fé não está esperando alguém aqui no século 21 ter uma nova revelação. Deus agora está operando assim. Deus agora tem uma nova unção, tem uma nova revelação. Falso, mentira. Nós não precisamos de nada disso. A nossa tarefa não é encontrar novidades. A nossa tarefa não é encontrar coisas, novas revelações, novos moveres. A nossa tarefa é praticar a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. A nossa tarefa não é ficar olhando para o futuro e esperar um novo sinal na lua, e olhar a última filmagem que eles fizeram em Israel, e olhar a última manifestação que aconteceu lá nos países árabes, e ficar olhando nas notícias do jornal e descobrir quem que é o anticristo. A nossa fé não olha para frente. A nossa fé olha para trás. A nossa fé olha para a cruz. A nossa fé olha para o madeiro. É naquele madeiro que está a plenitude dos tempos do Senhor Deus. É naquele madeiro que está o ponto focal, a convergência de tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. É lá, é em Cristo. Nós olhamos para trás para o que Ele fez e esperamos com expectativa, pela volta dEle. Mas não ficamos procurando sinais, evidências de novas coisas todo dia. A nossa fé já foi dada de uma vez por todas aos santos. E isso é muito importante. Por quê? Porque essa fé, ela não foi dada num vácuo. Essa fé não foi dada e depois ela sumiu e alguém teve que redescobrir simplesmente assim. Não foi só desse jeito. Não. Essa fé foi entregue à igreja. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala que Deus estabeleceu a igreja como coluna e firmeza da verdade. Essa fé é sustentada por igrejas bíblicas, homens e mulheres que creem nessa doutrina. E aí tem uma frase interessante aqui. A igreja é uma instituição planejada por Deus para conservar a fé, defendê-la contra os erros e ataques dos inimigos e proclamá-la, sem diluir ou alterar o seu conteúdo para a sua geração. Essa é a nossa tarefa. É por isso que uma escola bíblica dominical é tão importante. Ela está afiando você. Ela está afiando a sua espada para você utilizar a palavra de Deus de maneira correta, para evangelizar, para defender a fé cristã dos erros que tentam entrar. A igreja é importantíssima para isso. Foi uma instituição planejada por Deus para fazer isso. No Brasil, se vocês, machucarem, tiverem um acidente de trabalho, existe uma instituição no Brasil que cuida da Seguridade Social, o Instituto Nacional de Seguridade Social. A fila do INPS, você vai para lá, você leva o seu atestado lá, ora para que o médico aceite, senão você pega ele no final do expediente, e ele te dá um atestado, que você está afastado, e o governo vai pagar o seu salário. É essa instituição que faz isso. Se você pegar lá o seu comunicado de acidente de trabalho, o CAT, e levar ele na polícia e falar assim, sou delegado, aqui machuquei, eu estou precisando ser afastado. Ele vai olhar, te bateram com um porrete lá na empresa? Não. Te deram um tiro lá no trabalho? Não. Moço, o que você está fazendo aqui na delegacia de polícia? Aqui a gente investiga crime. Essa instituição não é para isso.
Aí você pega lá seu acidente de trabalho, atestado, e fala assim: nossa, eu já sei então, o presidente vai me ouvir, o Bolsonaro está resolvendo o problema de todo mundo. Aí você vai lá em Brasília e dá na mão dele, ele vai falar assim: rapaz, eu até queria te ajudar, mas vai lá no INSS. É essa a instituição para cuidar dessa parte, para cuidar da doutrina da verdade, para cuidar da salvação do homem, para cuidar do que deve ou não ser crido. Deus estabeleceu a igreja. É aqui que nós tratamos disso. É aqui que é esse estabelecimento divino, sagrado. E é nessa igreja que é importante nós sabermos o que nós cremos. Porque senão que igreja nós temos? O mesmo exemplo do INSS. Existe um formulário para ser preenchido de acidente de trabalho. Esse formulário tem uma regra para ser preenchida. Você não pega um papel de pão, vai lá no INSS, machuquei. Não pega, você não pega uma foto de WhatsApp e leva lá e mostra para eles. Não pode. Você tem que preencher um papel, um documento e levar para eles para você ser submetido a uma perícia. A mesma coisa na igreja. Por que a igreja pode funcionar de qualquer jeito? Por que na igreja vale tudo? Se você bater o carro, tem que fazer um boletim de ocorrência para o seguro pagar ou para você entrar com uma ação contra a pessoa que bateu em você. Sofreu um acidente de trabalho, tem que fazer o termo. Precisa entrar com uma ação judicial. Qualquer coisa, você precisa seguir um procedimento correto. Ah, mas na igreja não, pastor. Na igreja vale tudo, a igreja é a casa de Deus. Eu estou achando que a igreja é a casa da mãe Joana. Nada contra as Joanas que estão aqui. A mãe do pastor Paulo chama Joana. Mas a igreja não é uma baderna. A igreja não pode ser de qualquer jeito. Ela tem regras, ela tem padrões que devem ser seguidos. Uma confissão de fé, ela ajuda a manter a saúde da igreja. As pessoas sabem as regras do que é feito lá. Gente, isso é importantíssimo. As pessoas sabem as regras do que se crê. As pessoas sabem as regras. Olha, o que é a conduta adequada naquela igreja? Olha, qual que é a postura certa naquela igreja? Isso tudo é importantíssimo. Isso tudo é indeclinável, não pode ser deixado de lado, senão nós viramos um povo sem eira nem beira, sem limites. Escuta só essa outra frase. As confissões devidamente subordinadas à Bíblia são de grande valor e uso. São sumários das doutrinas da Bíblia. É um resumo. Auxílio para sua sã compreensão. Vínculo de união entre os seus mestres e padrões e salvaguardas públicos contra a falsa doutrina e a prática errônea. Quem escreveu isso foi um dos maiores historiadores da igreja. Ele se chama Philip Schaff. Ele já morreu, ele escreveu talvez os livros mais importantes atuais sobre a história da igreja. Ele é um clássico. O Philip Schaff, no livro dele, A História dos Credos da Cristandade, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a necessidade de você ter uma confissão de fé. Ela nos une, ela nos vincula aos irmãos do passado que creram da mesma forma. Foi isso que eu falei na aula passada. Ela nos vincula a outros homens e mulheres que creram da mesma maneira. Então ela é importantíssima. Primeira justificativa, então, para a adoção de uma confissão de fé. Número 1. Necessidade de definição clara do que está compreendido no conteúdo da fé. O que é essencial? O que nós precisamos crer para ser cristãos? Quais são as doutrinas básicas que nos diferenciam dos muçulmanos? Que nos diferenciam dos espíritas, dos budistas, dos hinduístas, dos shintoístas? O que nos diferencia da fé Hare Krishna? Esses são os distintivos essenciais. O que é, de acordo com a sã doutrina? O que é a sã doutrina da Bíblia? Você vai ouvir muito esse termo. Esse termo sã doutrina significa doutrina saudável, doutrina coerente. Quais são as doutrinas coerentes? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Abre lá. Essa necessidade de definição do conteúdo da fé é uma razão para termos uma confissão. 1 Timóteo 4, 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido,
Paulo está estimulando Timóteo, olha, existe uma boa doutrina, olha, existe palavras da fé. Aqui, palavras da fé, Paulo está fazendo referência ao Evangelho e às Escrituras. Mas quando ele fala no finalzinho, e da boa doutrina que tem seguido, ele está falando aqui do conjunto doutrinário, da confissão de fé da igreja. Ele está falando aqui da confissão de fé do cristianismo. Nós precisamos de uma confissão de fé, porque isso deixa claro qual é a boa doutrina que devemos seguir. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. A confissão de fé fala. Como é que eu acredito na Trindade? A confissão de fé fala. Como é que é a ceia do Senhor? A confissão de fé fala. Como é que é o batismo? A confissão de fé está ali para falar essas coisas todas. Não precisamos inventar nada. Bem, eu acho que é assim, eu vou conversar com o pastor. Tá, você pode conversar com o pastor, deve conversar, mas não é possível em um aconselhamento só nós explicarmos para você todas as doutrinas que a Igreja Aliança do Calvário crê. Só que quando a gente tem uma confissão de fé, é simples, é você pegá-la, você lê-la. A igreja acredita sim em casamento, a igreja acredita sim em salvação, é desse jeito a doutrina da santificação. Está claro, gente, está explícito, qualquer pessoa pode ler. Irmãos, esse primeiro motivo aqui para ter uma confissão de fé é uma guarda muito grande, sabe por quê? Uma reticência, uma demora, uma má vontade em definir com precisão o que se crê é um sinal evidente de que algo está errado com a igreja ou com a liderança dela. Quando uma igreja vai amadurecendo, quando uma igreja vai crescendo espiritualmente, ela é despertada, avivada, ela passa por uma reforma e ela vai crescendo em doutrina bíblica, é uma coisa absolutamente natural, como nós já vimos na primeira aula passada lá, que se tem uma confissão de fé. É bíblico ter uma confissão de fé. É histórico ter uma confissão de fé. Uma igreja que não tem confissão de fé, você já pode levantar as duas orelhas e falar assim, tem coisa errada. Por que eles não definem o que eles creem? Por que eles não falam para a gente o que eles acham do batismo do Espírito Santo? Por que eles não falam para a gente como é que eles creem que é a salvação? É por obras ou é pela graça apenas? Por que eles não falam para a gente qual que é o padrão de um pastor? Um pastor, ele precisa ser casado ou ele deve ser solteiro? Um pastor, o que ele deve crer para ser pastor nessa igreja? O que uma pessoa deve crer e deve ensinar para ser diácono nessa igreja? Gente, quando isso não está claro, é problema. Quando isso não está claro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa mal comunada ali. Exemplo claro, simples para todo mundo entender. Nós tivemos uma mudança de governo. Agora, de mais de 30 anos de um governo social-democrata, que é um comunismo disfarçado, e um governo claramente comunista. Agora nós estamos tendo um governo mais de direita, conservador. Quais foram as primeiras atitudes tomadas por esse governo? Mostrar tudo. Colocar transparência em tudo. Olha, os contratos, os auxílios, isso que está sendo feito. Acabou de sair hoje uma notícia lá que 381 mil benefícios do Bolsa Família para pessoas que não precisavam receber foram cortados. 381 mil benefícios, que vai de R$100 a um salário mínimo. Quantos milhões não está indo nisso daí? Transparência. Quando há transparência, é porque não tem nada a se esconder. Agora você vai numa igreja. Ah, não, a gente crê, sabe? É mais ou menos assim, a gente não tem muita ideia. Quando você tem uma escuridão de doutrinas, fica com o pé atrás daquela igreja, fica com o pé atrás daquela liderança. Por que eles estão escondendo as coisas? Por que as coisas não são claras? Por que os padrões não são óbvios? Gente, isso aqui aconteceu conosco na Aliança do Calvário. Foi passando os anos, nós fomos vendo cada vez mais a necessidade de termos uma doutrina clara, evidente, o que cremos, como cremos, é um padrão saudável para a igreja. Segundo motivo, para termos uma confissão de fé, instrução. Gente, isso aqui é uma benção. Para os que estão fora da igreja, ou aqueles que visitam, a confissão de fé declara quais são as verdades essenciais que elas devem crer. O visitante, aquela pessoa que está sendo evangelizada,
Aquela pessoa que é um amigo que frequenta a igreja há bastante tempo, mas que ainda não se tornou um membro, que não se tornou uma pessoa compromissada de verdade, ela sabe o que ela está comprando. Ela sabe o que ela vai esperar nas pregações aqui. Ela sabe que aqui nessa igreja, por exemplo, não vai ter uma mulher ministrando a ceia dia de domingo. Não vai ter uma mulher pregando, porque nós entendemos que o ministério da palavra foi entregue aos homens. Ela sabe, fica claro para ela ali, fica evidente quais são as doutrinas essenciais da fé naquela igreja. Instrução, uma confissão de fé, ela define, essa palavra é interessante, o conteúdo programático de uma igreja. Você vai num colégio, você vai numa escola, o que eu vou aprender de português? O que eu vou aprender de matemática? O conteúdo programático. Você vai prestar uma prova para a polícia, para o exército, para a magistratura, qualquer prova que você vai prestar. Qual que é o edital? O que eu tenho que estudar? Vai cair na prova para juiz? Como é que faz uma operação de apêndice? Não, ninguém quer ir num juiz para fazer uma operação de apendicite. O juiz não precisa saber disso. Vai cair no juiz como é que arruma como é que arruma o motor do carro, como é que faz uma retífica no motor de carro? Não. O edital, ele define direito civil, direito ambiental, está tudo colocado lá. Vai cair numa prova para quem vai querer entrar como médico da prefeitura? Direito aeronáutico? Não. Então o edital, ele define, a confissão de fé define as coisas. Ela traça um conteúdo programático, ela sistematiza a compreensão da fé. Gente, isso aqui é muito importante. Escatologia, no que nós cremos? A doutrina das últimas coisas. Como é que a gente crê que deve ser o batismo? Como é que a gente crê que deve ser o casamento? Como é que deve ser o período antes do casamento e o namoro? Como é que deve ser a doutrina da Trindade? A confissão de fé ensina, sistematicamente. O que eu devo crer a respeito do Espírito Santo, dos dons? Está lá, a confissão de fé, explicando para a gente de maneira clara no que nós devemos crer. E uma confissão de fé, ela é muito importante para a instrução básica de toda criança e de toda a família da igreja. Ter uma boa confissão de fé e um bom catecismo é fundamental para poder ensinar as nossas crianças e para poder ensinar as nossas famílias. Você pode ensinar a sua família em casa o que elas vão aprender aqui no culto de domingo. Você pode esclarecer para a sua família em casa doutrinas essenciais da fé cristã. Nossa, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vocês escutam, durante as pregações aqui, nós citarmos alguns termos que são teológicos, algumas coisas que às vezes não fica muito claro entender. Por exemplo, quando a gente fala em revelação geral e revelação especial. Tem alguém aqui pregando e fala, olha, Romanos capítulo 1 fala a respeito da revelação geral e de como Deus se mostrou na natureza para todos os homens. Revelação geral é a doutrina que ensina que a criação manifesta Deus. Quando você olha para uma árvore, para a beleza de um rio, para o mar, para os oceanos, quando você olha para essas coisas todas, elas estão apontando o mar, a palmeira, o tatu-galinha, o elefante africano, cada um desses animais e cada uma dessas coisas na natureza estão apontando, ei, nós não surgimos do nada, ei, nós não estamos aqui por acaso, nós apontamos para alguém acima de nós, apontamos para um Criador. Isso é a doutrina da revelação geral. Só que existe a doutrina da revelação especial, que é o Evangelho. Uma pessoa só pode ser salva. A revelação especial, só ela traz salvação. Conhecer que existe um Criador, um ser superior, não é a mesma coisa que conhecer Jesus Cristo como Salvador dos homens. Então a revelação especial é a doutrina que só há salvação através de Cristo. Através de uma confissão de fé, através de um catecismo, tudo isso pode ser ensinado em casa. Aí você vai chegar aqui na igreja e você vai ter uma compreensão bem melhor das pregações. Você vai entender bem melhor aquilo que é ensinado na escola dominical, aquilo que é ensinado numa reunião de mulheres. Quando você usa uma confissão de fé única para a igreja e um bom catecismo, gente, isso é fenomenal.
Isso é fantástico. E isso faz todo mundo falar a mesma língua. Isso faz todo mundo ter unidade. Terceira justificativa para a utilização de uma confissão: proteção da igreja contra as heresias. Protegemos a congregação contra heresias que podem surgir dentro dela ou que podem vir de fora. A gente protege a igreja disso. Os ensinos bíblicos, eles são esclarecidos através de uma confissão. E os limites deles são estabelecidos. Olha, a gente só pode crer até aqui. Daqui para frente nós não temos revelação de Deus que possa suportar, que possa dar direção para nós. Quer um exemplo claro? Pastor, no céu, como será a nossa vida? O que comeremos? Nós dormiremos? E aí? Como é que você responde um negócio desse? Olha, no céu a Bíblia diz que não vai ter noite, que não vai ter sol nem lua, mas que o Cordeiro vai iluminar todo o céu. Então só vai ter claridade no céu, não vai haver noite. Será que não vai haver noite mesmo? Será que não vai haver escuridão? O que será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? É difícil de saber, é difícil de compreender todos os detalhes. Vamos dormir? Tem gente que só dorme no escuro, então o céu, tadinho, ele nunca mais vai dormir. Ai, pastor, e agora? Como é que eu faço? Eu não durmo mais? Será que vai precisar dormir? Será que nós vamos nos cansar no céu? Pastor, como é que vai ser no céu? Nós vamos comer o que exatamente? Irmão, se a gente já come tanta coisa boa aqui, eu duvido que a gente vai comer coisa ruim no céu. Isso aí você pode ter certeza. Há alguns textos, entre eles Isaías, eu não lembro agora, se é 50, eu não lembro agora, se eu falar eu vou me enganar. Mas fala, naquele dia, eu darei uma festa no monte do Senhor, com novilhos cevados e com vinho velho. Isso eram as melhores coisas que tinham para comer em Israel naquela época. O novilho cevado, a carne maturada, bem preparada. Vai ter churrasco no céu? Os judeus gostavam de churrasco, eles faziam muito sacrifício e eles comiam carne assada. Então, vai ter isso no céu? Talvez tenha. Mas tem jeito de ser dogmático? Não, pastor, vai ter McDonald's no céu. Não, eu creio que pecado não vai existir lá. Mas, estou brincando. Mas o que acontece? Tudo isso não dá para a gente ser preciso. Não dá para a gente falar exatamente o que vai ter ou não. Muita gente quer saber, pastor, meu cachorro que morreu e foi para o céu. Ah, irmão, por favor. A gente já respondeu e-mails assim no defesa do evangelho. Pastor, eu amava muito a cachorrinha e tal e tal. Pastor, será que Deus vai me consolar e levá-la para o céu? Irmão, a Bíblia fala que o ser humano vai ser ressuscitado. A Bíblia não fala que a Dolly vai ser ressuscitada, que o Rex vai ser ressuscitado, a bolinha. Não fala deles. Então, assim, tudo isso são coisas que nós não temos como ser muito dogmáticos. E aonde a gente quer ser dogmático dá tudo errado. Você já ouviu falar? A divina revelação do inferno. Relato da irmã que foi levada ao inferno. Devia ter ficado lá, ué. Não quero ir para o inferno não, ué. Só o Senhor Jesus foi para lá. Pedro não foi, Paulo não foi, Maria não foi. O que eu vou fazer no inferno, gente? Jesus foi para o inferno. Venceu o diabo, venceu a morte, pronto. Mas revelação do inferno, a revelação que a gente precisa do inferno é que está na Bíblia. A confissão de fé nos guarda dessas heresias. A confissão de fé nos guarda de ir além dos limites. Gente, uma confissão de fé é uma cerca para proteger o rebanho de Deus. Ela serve como cerca. Para que a gente coloca uma cerca no curral, uma cerca no pasto? Não é só para os bois não fugir, é para os leões não entrarem. Não é só para guardar as ovelhas, mas é para manter os lobos de fora. A cerca protege internamente, mantém eles reunidos, guardados dos perigos externos, e impede que os perigos externos entrem. Chega alguém aqui ensinando a doutrina do unicismo. Chega alguém aqui ensinando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Aquele grupo de louvor lá, Voz da Verdade, faz isso. Eles chegam aqui e vão ensinar. Quando eles vão ensinar isso daí, não. A minha confissão de fé, a Bíblia, ela mostra que Deus é uma união de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Barrou o unicismo.
barrou uma heresia. Então é muito importante. E tem uma coisa, os credos e as confissões de fé, eles são produzidos de acordo com os problemas vão surgindo. Conforme vão aparecendo os problemas, conforme vai aparecendo as dificuldades que a igreja tem que lidar, novas heresias, as confissões de fé vão sendo escritas. Por isso, uma confissão de fé, ela pode ser atualizada, e ela deve ser atualizada. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela foi atualizada, porque nela falava claramente, nós cremos que o Papa é o anticristo. Gente, mas isso era muito forte na época. Hoje a gente pode até rir um pouco disso, mas na época dos reformadores, na época dos puritanos, na época que essas confissões foram escritas, gente, o Papa, ele era um demônio. O poder papal era um negócio fortíssimo. E eles realmente acreditavam que ele era o anticristo. Foi passando o tempo e nós vimos que o papado, e nós vimos que a Igreja Católica é mais uma das formas do sistema do anticristo e mais um dos tipos do anticristo. Mas o Papa não é o anticristo. O Papa, ele, aquela pessoa lá, ele não é o anticristo. Então isso foi alterado na Confissão de Fé de 1689. Hoje, se nós fôssemos alterar a confissão de fé e acrescentar algumas coisas importantes, eu acredito que uma coisa que deveria constar na confissão de fé e deveria se fazer uma defesa contra isso é o igualitarismo. Igualitarismo é uma doutrina que homens e mulheres são totalmente iguais perante Deus e nas suas funções. O que o homem pode fazer, a mulher pode fazer também. O que é dever da mulher fazer, é dever do homem também. Então, machaiada, vamos preparar aí para começar a ter filho. Cadê seu útero? Vamos começar. O igualitarismo, ele foi o embrião da atual ideologia de gênero. A igreja nem percebeu isso há 70 anos atrás, quando começaram a brigar por igualitarismo. O igualitarismo, ele foi um desdobramento do liberalismo teológico que não acreditava na palavra de Deus inerrante e suficiente. Eles avançaram e aí foram para o movimento feminista. E do movimento feminista chegaram no igualitarismo. E o igualitarismo prega que homens e mulheres podem dividir o púlpito, podem pregar, que não existe função de homem em casa e função de mulher em casa. Foi se tornando sexos absolutamente iguais nas suas funções. O passo seguinte, sexo não existe. Homem e mulher não existe. Homem e mulher é só uma convenção social e depende do condicionamento que você teve na infância. Se você só brincou com carrinho, se você só brincou de brincadeiras de homem, se você só vestiu roupas de homem, é por isso que você é homem hoje. É por isso que você é homem hoje, gente. Pelo amor de Deus, me acorde. Tá doido? Eu sou homem porque eu tenho os caracteres distintivos biológicos, corporais e psicológicos masculinos. Gente, isso é uma insanidade. Uma mulher é mulher porque ela tem os caracteres distintivos da sua feminilidade. E não tem jeito de ser diferente. Só que lá atrás veio o liberalismo, pulou para o feminismo, caiu no igualitarismo e hoje nós temos ideologia de gênero. Percebe que o erro só vai avançando e ficando cada vez pior? Por isso que nós temos que sustentar com unhas e dentes que Deus criou o homem e a mulher. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ambos têm funções distintas, planos divinamente inspirados distintos para os dois. Outra coisa que poderia estar numa confissão de fé que é importantíssimo para guardar contra as heresias, falar sobre o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma doutrina que surgiu há 160, 170 anos atrás. E essa doutrina, ela fez uma confusão na igreja com relação à doutrina da igreja, à eclesiologia. Ela misturou tudo dentro da igreja. Ela criou um ambiente propício para todo mundo querer voltar para aquilo que Paulo tinha falado para não voltar, em Gálatas e em Colossenses, para o judaísmo. Ela proporcionou um ambiente de cultura, o dispensacionalismo, para as pessoas hoje fazer caravana, ir para Israel beber água do Jordão, batizar no Jordão, trazer terra do Jordão, mora no Rio Jordão então, hein?
Gente, isso substitui Cristo, isso substitui a pessoa do Senhor Jesus. É uma coisa seríssima que deve ser abordado. Outra coisa importantíssima para estar numa confissão de fé, pentecostalismo, doutrina recente. Essa daí, 120 anos, doutrina recentíssima, 1901, aqui do século 20. Porém, essa doutrina toda já tinha sido refutada lá atrás pelos pais da igreja. Pentecostalismo, eles adicionam coisas na Bíblia. A revelação de Deus, ela não está mais contida só na Bíblia. A irmã, e aí eu tenho que inventar um nome para não acertar o nome de ninguém aqui, a irmã Sebasticleida, ela revela, e se você for lá na Sebasticleida, ela te fala exatamente o que vai acontecer. A Bíblia não é mais a palavra de Deus, infalível, inerrante. Percebe onde está o erro do pentecostalismo? O pentecostalismo não é só orar em línguas, não é só sapatear, e isso por si só já é uma aberração danada, mas ele exclui a suficiência das Escrituras. A irmã Sebasticleida, ela está no mesmo patamar do irmão João, do apóstolo Paulo, e aí dá errado, gente. Aí você tem a Amy McPherson, a criadora da igreja quadrangular. Olha as insanidades que essa mulher fez, olha as blasfêmias que essa mulher lançou no mundo, com as doutrinas dela, lá em Los Angeles, uma bagunça completa, mas é claro, você deixa a doutrina da suficiência das Escrituras, você cai em todos os tipos de erro. Então hoje, é muito importante que as confissões de fé, e que nas igrejas se fale sobre esses erros modernos do cristianismo, proteção contra as heresias. Vamos avançar rapidamente. Identificação, o quarto. Por que é importante uma confissão de fé? Identificação e distinção. Separar claramente uma denominação de outra. E aqui é muito importante. É muito comum a gente ouvir no cristianismo que ficou notório aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, Deus não olha a placa. Aqui nós não temos placa de igreja. Nossa, o que eu já ouvi falar disso. E quando eles dizem isso, é o seguinte: a placa da igreja significa, olha, não interessa a denominação da igreja, todas são de Deus. Ah, é mesmo? Todas são de Deus? Será que os testemunhos de Jeová, eles estão corretos na sua doutrina? Será que a igreja católica está correta na sua doutrina? Irmãos, a existência de denominações na igreja cristã, eu vou te contar uma coisa que às vezes você não sabe, não é obra do diabo, porque ensinaram para a gente errado. Pastor, esse tanto de denominação, isso foi obra do diabo. Logo que aconteceu a reforma protestante, já começou a pipocar várias denominações, luteranos, calvinistas reformados, batistas. Isso aí já foi a obra do diabo para dividir todo mundo. Espera aí, não foi obra do diabo coisa nenhuma, não tem nada disso. A multiplicidade denominacional, ela reflete a multiplicidade de pessoas que existe. Não existe pessoas iguais, não existe nações iguais. Por que o presbiterianismo deu tão certo na Escócia, mas não funcionou em outros países? Por que será que o anglicanismo, ele no começo dele, ele foi uma resposta saudável do cristianismo para tentar reformar a igreja, mas hoje ele se desviou? Por que existem tantas denominações diferentes? Por causa da multiforme sabedoria de Deus, gente. O apóstolo Paulo, quando ele foi defender a fé dele, ele falou assim, desde a minha meninice, sirvo a Deus, na seita mais rigorosa da nossa religião, segundo a lei fui fariseu. Por que Paulo não foi saduceu? Por que ele não foi zelote? Por que ele não foi sicário? Por que ele não foi essênio? Por que ele seguiu a lei de Deus segundo os fariseus? Já existiam várias seitas, e seita aqui no sentido bom, várias denominações na época de Jesus. E é claro que Jesus foi falar que nenhuma delas estava com a verdade, porque ele estava revelando o evangelho dele, a época do judaísmo tinha passado. Mas as denominações, elas são expressões válidas da fé cristã. Além de ensinar o que a fé verdadeira é, em oposição ao paganismo, à mentira, as confissões de fé, elas fazem distinção entre as denominações.
As denominações sérias, históricas, elas divergem entre si em pontos não essenciais da salvação. Elas concordam na salvação, elas concordam na doutrina da Trindade, elas concordam no ensino bíblico, elas concordam nisso tudo. O que muda de denominação para denominação? A forma de batismo, por exemplo. Algumas denominações batizam por efusão, pegam a água e derramam na cabeça da pessoa. Outras denominações batizam por aspersão, jogam água, aspergem a pessoa. Outras denominações, como a nossa aqui, que segue o padrão batista reformado, nós batizamos por imersão. Agora, pastor, é uma heresia os presbiterianos, eles batizam criança, eles não vão para o céu. Eu não posso afirmar um negócio desses. Eles entendem, de uma maneira que nós achamos que está equivocada, que deve se batizar crianças. Eles entendem que o batismo deve ser por aspersão, mas isso é uma questão secundária. Você quer ver só eu citar o nome de pessoas aqui que batizaram crianças e ver que eles eram irmãos nossos na fé? Jonathan Edwards, David Brainerd, John Wesley, George Whitefield, eles batizaram crianças. Se você pegar ali também, a maioria dos puritanos, Thomas Goodwin, John Owen, todos eles batizaram crianças. Richard Baxter, pastor, eu não leio mais o livro desses hereges. Tem uns batistão aí mais antigos que é assim, não lê não. Mas, gente, não tem nada a ver. Joel Bick, ele batiza crianças. E aí você vai ter várias outras pessoas. E Robert Murray McCheyne, ele também batizou crianças. Questões de forma de governo da igreja. Existem pelo menos 3 ou 4 formas de governo da igreja. A forma de governo por representatividade e por presbíteros eleitos no meio da igreja, a forma presbiteriana. Existe a forma episcopal, você tem um bispo, ele governa toda a igreja, é a forma monárquica de governo. Existe a forma democrática de governo, que está completamente errada, vota-se tudo na igreja, é tudo eleição e dá tudo certo, e a voz do povo é a voz de Deus. E existe a maneira que nós seguimos aqui na Aliança do Calvário, que é uma igreja liderada por pastores e presbíteros com a concordância e anuência da congregação. Essa é a maneira que nós vemos mais bíblica e da igreja local. Isso eu já ensinei o ano passado, lá naquelas aulas sobre eclesiologia, estão no site, você pode pegar lá. Tudo isso são questões secundárias. A ceia do Senhor, os luteranos celebram de um jeito, os presbiterianos de outro, os batistas e os metodistas de um jeito mais ou menos parecido. E isso aí é heresia? Não. Escatologia. Tem gente que crê no pré-milenismo, tem gente que crê no pós-milenismo, tem gente que crê no amilenismo. A nossa doutrina escatológica é amilenista. Tudo isso não vai influenciar na salvação final. Pode ser mais coerente, menos coerente. Denominação não é coisa do diabo. Se você se identifica mais com uma, você se filia àquela. Identifica mais com outra, se filia àquela outra. Quinto, para que é importante uma confissão? Disciplina, correção. Você já viu aquelas crianças que apanham e nem sabe por que está apanhando? Já viu tanto que as crianças revoltadas? Às vezes aqueles pais de família grande, você está rindo do seu irmão, você vai apanhar também. Você começa a apanhar e você nem sabe por que você está apanhando, o que aconteceu. Mas pai, por que eu estou apanhando? Depois eu explico, menino. E vai. É uma maneira errada de corrigir. A criança precisa saber por que está sendo corrigida. Deus quer que nós saibamos por que somos corrigidos. Através de padrões claros e precisos, membros de igreja e os seus líderes podem ser corrigidos na doutrina e na conduta. Irmão, o que você está crendo com relação à doutrina do casamento está errada? Não é desse jeito que você deve tratar a sua esposa. Não é assim que você deve responder ao seu esposo. É uma oportunidade de correção. É uma oportunidade da conduta da pessoa ser mudada. É importantíssimo. Gente, ter um padrão, uma confissão, serve como árbitro para apontar quando alguém está se desviando da conduta correta ou para trazer uma pessoa de volta a uma conduta santificada de vida. A gente sabe o que esperar, a gente sabe no que crer e de acordo com o que a gente crê, a gente sabe o que praticar também. Olha, se eu começar
a ensinar aqui na Igreja Aliança do Calvário que a salvação é pelas obras, eu vou ter problema. Não, irmão, se esforça, que você determine que você vai ser salvo, porque Deus está obrigado a te salvar. Você vai ter problema, porque a salvação é pela graça e pela fé somente. E isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Ela nos ajuda a corrigir as doutrinas equivocadas. Ela ajuda a corrigir a conduta equivocada de uma pessoa. Importantíssimo. Sexta questão, e essa aqui eu acho muito importante. Padrão a ser seguido pelos oficiais da igreja e através do qual eles são avaliados. Como é que vocês sabem se eu sou bíblico? Como é que vocês sabem se o pastor Cunha é bíblico? Como é que vocês sabem julgar uma pregação do pastor Paulo? Pastor, a gente tem que fazer isso? Pastor, eu vou pecar, eu vou julgar as pregações, eu vou analisar. A gente julgar aqui é no sentido de analisar. Como é que você sabe que a gente está ensinando coisa que está na Bíblia, que são corretas, que são coerentes? A confissão de fé nos ajuda nisso. A confissão de fé, ela guarda os oficiais da igreja de serem tentados ao autoritarismo. Ah, isso é assim porque eu acho que é assim. Isso é assim porque Deus falou comigo, porque Deus me revelou. Quantas vezes eu já ouvi isso em outras igrejas? Tinha confissão de fé nenhuma. A confissão de fé era a vontade soberana do pastor. Aleluia, amém. Era desse jeito. Eu quero porque eu quero. Gente, isso é totalmente antibíblico. Uma confissão de fé guarda a igreja de ser liderada com autoritarismo. Uma confissão de fé é um padrão que vocês podem julgar a nossa pregação. Vocês podem julgar a nossa conduta. Vocês podem ver, pastor não está andando bem mais não. Nossa, olha a conduta dele, olha o que ele tem falado, olha a maneira que ele tem agido, não está certo. A confissão de fé é um padrão para levantar novos pastores, para separar presbíteros, para separar diáconos. Se eles não estão de acordo com uma confissão de igreja, como é que eles podem fazer parte? Eu trabalho na Coca-Cola, mas em casa eu só sirvo Pepsi, eu falo mal da Coca-Cola, eu não gosto da Coca-Cola. Vai trabalhar na Pepsi. Não dá para trabalhar na Coca-Cola falando mal da Coca-Cola e tomando Pepsi. Não tem jeito. É uma questão de fidelidade, é uma questão de cumplicidade. E isso é importantíssimo para uma igreja. Por que geralmente igrejas racham? Justamente por causa disso. Não se tem um padrão claro de doutrina. Porque quando você tem um padrão claro de doutrina, já está lá, estampado, já está lá colocado. Para ser diácono, presbítero ou pastor dessa igreja, deve-se crer nisso. Para ser membro dessa igreja, deve-se crer nisso. A pessoa que já olha, não, mas eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com aquilo ali, volta para o 4. Identificação e distinção. Você pode procurar uma outra denominação que siga o que você crê. Gente, isso aqui evita a igreja de rachas. Isso aqui evita a igreja de cismas, de bagunças. Um dos exemplos que eu tenho mais claros do tanto que isso é saudável para a vida da igreja é a igreja do Charles Spurgeon, lá em Londres, o Tabernáculo Metropolitano. Ela foi fundada lá atrás por um pastor que chamava John Rippon. Ele era puritano. Ele veio ali, ele era da mesma época que o John Bunyan. Passou John Rippon, passou John Gill, passou Charles Spurgeon, passou vários outros pastores. Hoje está o Peter Masters lá. A igreja tem mais de 350 anos. A igreja está coesa, unida, sabe no que crê. Gente, isso é um milagre. Você ter uma igreja aberta há mais de 300 anos é um milagre. A do Jonathan Edwards e do grande avivamento lá nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, não está de pé mais, não está lá mais. Gente, é um milagre você ter isso. Mas desde quando eles abriram, fiéis à Confissão Batista de 1689. Um padrão doutrinário. É claro que a igreja é mantida também pela graça de Deus. Mas um dos instrumentos da graça de Deus, ele usa a confissão de fé. Importantíssimo. Porque uma confissão de fé guarda a igreja dela ser conduzida por um pastor equivocado, neófito, por um caminho antibíblico. Começar a pregar aqui para vocês. Irmãos, agora a gente vai orar, que Deus vai dar sonho para todo mundo. Deus vai revelar o que a gente tem que fazer no ano de 2019. Amém? Agora mesmo, alguém começa a ensinar essas loucuras. Começa a ensinar. Olha, irmãos, Deus está me revelando que todo mundo que está casado hoje na igreja deve se separar e casar
com uma irmã que tem afinidade da igreja também. Isso é mórmon, isso é blasfêmia, isso é loucura. Você evita de guiar a igreja para caminhos antibíblicos. Permite que as vidas dos pastores, presbíteros e diáconos sejam analisadas e eles sejam responsabilizados pela igreja, pela sua conduta. Isso aqui é importantíssimo. Nos guarda. Não podemos fazer o que queremos na igreja. Tem texto bíblico para isso? Tem. Anota aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, unidos em uma só doutrina, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quem ensina a igreja deve ser fiel a uma base de fé coerente, correta. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está falando assim, vem cá, Timóteo. Você está ajudando, cooperando com a igreja de Éfeso. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você foi inteirado. Permanece na doutrina que você foi ensinado. Mantém a coerência, a coesão doutrinária. Importantíssimo esse ponto. 7, ter uma confissão de fé é um padrão para a recepção de candidatos à membresia da igreja. Como é que eu vou fazer parte da membresia de uma igreja se eu não concordo com as doutrinas daquela igreja? Se eu não concordo com o ensino daquela igreja? Se eu não estou de acordo com o que eles falam? Não tem jeito. Podem dois andar juntos estando em desacordo? Amós capítulo 3? Não podem. Não dá para andar junto. Então eu preciso crer na mesma coisa para ser membro da igreja. Nós devemos nós devemos concordar com a confissão de fé da igreja. Isso é um meio de esclarecer as pessoas sobre o que a igreja sustenta. É um meio de avaliar se as pessoas estão de acordo com a fé da igreja local. Olha, eu creio, posso fazer parte da igreja. Posso fazer parte dessa igreja local. E tem uma coisa, gente, isso aqui é muito importante. Dizer que crê na confissão de fé de uma igreja, dizer que você está de acordo com a doutrina daquela igreja, não pode ser feito fazendo figuinha com o dedo nas costas. Eu acredito. Aí você vai lá e faz uma figuinha, igual criança, né? Eu juro. E põe o dedo para trás e faz uma figuinha. Isso aqui tem um nome em direito. Chama reserva mental. Dá para anular contrato, né, Renan? Com reserva mental. Você faz um contrato, você declara alguma coisa, mas na verdade, por dentro, você não está declarando aquilo coisa nenhuma. Você crê, meu filho, nesse pacto aqui de membresia? Você crê nessa confissão de fé da igreja? Creio, pastor. Creio sim, nossa. Virgem Maria, Nossa Senhora, me ajuda. Ainda faz até isso. Creio sim. Mas por dentro está assim, né? Eu creio, né? Mas se falar desse ponto aqui, eu vou discordar. Eu creio, né? Mas essa doutrina aqui, todo mundo sabe que ninguém engole esse negócio aqui, né? Isso é reserva mental, além de ser murmuração. Isso é murmuração também. Você não pode crer na confissão de fé de uma igreja com reserva mental, porque a Bíblia fala que nós devemos ser autênticos no que nós fazemos. Olha só, Romanos capítulo 12 vai dar uma lambada em pessoas que ficam em igrejas, em pessoas que sustentam até casamentos. Amor, você me ama? Amo, né? Nossa, tem que amar, né? Fazer o quê? Mas não queria, não. Tem gente que vive a vida desse jeito, no casamento. Vive a vida na igreja desse jeito. Abre lá em Romanos 12, 1. Será que a gente pode fazer isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se uma pessoa está numa igreja, mas não concorda com a confissão de fé daquela igreja, ela não tem a mente renovada para estar no meio daquele povo. Ela não tem a mente concorde, de acordo com o que se crê naquela igreja.
Agora mesmo ela vai demonstrar a insatisfação dela. Vai numa visita numa casa. Aí o irmão comenta: nossa, mas você viu a pregação do pastor Paulo no último domingo? Nossa, eu vi, né, irmão? Aí começa o veneno, né? Mas você viu, irmão, que ele falou tal e tal coisa? Olha, o fulano de tal na internet não prega desse jeito. Enviado Satanás. Gente, se você está numa igreja, você é pastoreado pelo pastor daquela igreja. Negócio que é de pastor de YouTube. O YouTube é bênção. Ele nos esclarece muitas coisas, nos ajuda. Mas a disciplina é exercitada na igreja local. Seu pastor não é o Hernandes Dias Lopes. Seu pastor não é o Augusto Nicodemos. Não, pastorei aqui, ó, local. Seu pastor não é o movimento neocalvinista, trazendo tudo aí de volta. Mundanismo, bebida, tabaco, imoralidade para dentro da igreja. Nós somos pastoreados na igreja local. Esses auxílios externos podem ser bons, desde que sejam de acordo com Deus. Ouvir tudo, retende o bem. Está lá em Tessalonicenses. Não, nós somos pastoreados na igreja local. Tudo isso é muito importante, gente. Existem homens de Deus lá fora, podem nos trazer ensinamentos válidos perfeitamente, mas nós somos pastoreados na igreja local. Devemos lealdade para com ela. Último, para que serve uma confissão de fé? Estabelecer um padrão pelo qual as igrejas podem manter comunhão entre si. Uma confissão de fé, ela mantém um padrão de como a gente pode se unir a igrejas irmãs, chamar pastores para pregar aqui, ter vínculos mais profundos com igrejas, apoiar conferências. Um exemplo disso, a comunhão que a gente desfruta com o Paul Washer. Na igreja dele, ele, o pastor Anthony e o pastor Jamie e o pastor Luke, eles adotam a mesma confissão que nós, a confissão batista de New Hampshire e a batista de 1689. Lá, na igreja do Mark Dever, a igreja batista do Capitólio, lá em Washington, adotam a mesma confissão que nós. Podemos ter comunhão com esses irmãos, podemos saber o que cremos. Joel Bick, por exemplo, não adota a mesma confissão que nós, mas ele adota a confissão de fé de Westminster, o catecismo de Heidelberg, e ele adota aquelas 3 formas de unidade, cânones de Dort, tudo aquilo lá. Tudo aquilo lá nós cremos também junto com eles. Então nós podemos ter comunhão. Augustus Nicodemos, podemos ter comunhão com ele também. Adota a confissão de fé de Westminster, ensina coisas boas, só que sempre com discernimento. Então a confissão de fé ajuda a gente a ter discernimento, ajuda a gente a ter maturidade para falar, olha, eles ensinam as mesmas coisas, eles divergem em pontos secundários ou essenciais. Uma confissão de fé nos ajuda. Olha, podemos ter laços de fraternidade com aquelas igrejas, ou não podemos ter laço de fraternidade. Isso tudo é muito importante. Quantos motivos, quantas razões para termos uma confissão de fé? Aula que vem, nós vamos mostrar os motivos usados para a rejeição do uso da confissão de fé. Existem 4 motivos para... Existem mais, mas são os 4 que resumem praticamente todos. Por que muitas igrejas rejeitam ter uma confissão de fé? Nós vamos falar disso na aula que vem. Queridos, eu sei que é muita informação, são muitos detalhes, mas eu espero que isso esteja te mostrando que nós temos uma fé rica, que é por isso que é importante nós termos uma confissão de fé. E aí logo, logo, nós já vamos entrar no estudo detalhado da nossa, de New Hampshire e da Batista de 1689. Por ora, guarda na sua mente, saudável para a igreja, importante para nos proteger de erros e nos ensinar na verdade. Amém? Estamos encerrados.